Olá a todos, iniciando as nossas videoaulas aqui pela Cyberzone Informática, uma série de videoaulas para você que está iniciando em informática, aulas de lógica de programação, programação à web, PO, muita coisa bacana aqui pela Cyberzone. E a gente iniciando a primeira videoaula sobre lógica de programação, ok? Então vamos dar início. Bem, primeira coisa pessoal, o que é lógica? Lógica é algo que está inserido em nossas vidas. Sempre que nós agimos de maneira organizada, significa dizer que nós estamos fazendo algo lógico. Quando nós estamos lendo, escrevendo, pensando, sempre que nós organizamos os nossos pensamentos, isso é algo lógico. Ou nós agimos de maneira lógica, ou nós agimos de maneira ilógica. Que um exemplo, quando a gente age de maneira ilógica, quem já não teve a sensação de acordar depois daquele sonho e pensar assim, nossa, que sonho confuso que eu tive? Exatamente porque, quando nós estamos dormindo, nós não controlamos os nossos pensamentos. O nosso cérebro não para de pensar, não para de funcionar. Então, nós não agimos de maneira organizada, nós não pensamos de maneira organizada. Por esse motivo, na maioria das vezes, os nossos sonhos são desorganizados. Tá ok? Aí é um exemplo de agir de maneira ilógica. Mas, sempre que nós nos organizamos, nós agimos de maneira lógica. Nesse exato momento que você assiste essa videoaula para sua aprendizagem, você está controlando os seus pensamentos. Você está controlando a maneira de absorver conteúdo. Então você está agindo de maneira lógica, ok? Então lógica faz parte de nossas vidas. Bem, mas afinal de contas, o que é lógica de programação? Bem, pessoal, a lógica de programação ela vai ser advinda da mente treinada, ou seja, é a organização de pensamento da mesma maneira, só que voltada à programação. E para isso, a gente precisa de quê? A gente precisa utilizar uma linguagem de programação. Então, a lógica, para ela se fazer presente na programação, é necessário que a gente utilize uma linguagem de programação. E existem várias linguagens de programação. Por exemplo, a linguagem Java, PHP, C++, Pascal, são exemplos de linguagem de programação. Nós vamos aprender aqui, mais adiante, a linguagem de programação Java, tá ok? Essa é a linguagem que nós vamos investir. Beleza, então nós organizamos os nossos pensamentos, isso é algo lógico. Em lógica de programação, nós utilizamos uma linguagem de programação. No entanto, a linguagem de programação utiliza algoritmo. O que é algoritmo? Algoritmo, na verdade, é a maneira de materializar os nossos pensamentos, ou seja, materializar a lógica. Quando a gente organiza o nosso pensamento, para transformar isso em um programa, a gente precisa materializar os nossos pensamentos. O algoritmo faz isso. E o algoritmo também está inserido em nossas vidas. O que é o algoritmo, afinal de contas? É uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução, em tempo finito, resolve o problema computacional qualquer que seja a sua instância. Então, na verdade, o algoritmo são passos que vão resolver ao final um problema. Então, por exemplo, quando você acorda pela manhã, que vai ao banheiro, toma banho, escova os dentes, isso são passos para você iniciar o seu dia literalmente, não é? Esses são passos para que você inicie o seu dia propriamente dito. Então, esses passos que você faz todos os dias pela manhã é um algoritmo, tá? Então, um algoritmo é uma sequência de passos que vai atingir um objetivo, que visa atingir um objetivo, tá ok? E também é a maneira de materializar, então, o nosso pensamento. Ok, pessoal, a gente já sabe que algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo. No entanto, existem 3 tipos de algoritmos. Existe a descrição narrativa, existe o fluxograma e existe o pseudocódigo. A descrição narrativa é aquela narrativa natural, a maneira natural de narrar as coisas, a maneira natural de narrar as descrições. O nome serve para alguma coisa. Então, descrição narrativa são os passos que
que serão narrados, tá ok? Esse tipo de algoritmo, na verdade, ele não vai ser interessante para a gente, porque ele deixa brechas, lacunas para uma má interpretação ou margem para ambiguidades, exatamente pelo motivo de ser a linguagem natural. A linguagem natural falada, a narrativa natural, acaba trazendo então algumas ambiguidades. Mais abaixo, nós temos o fluxograma. O fluxograma já é uma linguagem mais organizada, vamos dizer assim, que não deixa tanta brechas para ambiguidade. Exatamente porque o fluxograma utiliza figuras geométricas, símbolos, que nos ajudam a situar no algoritmo. Ou seja, quando inicia o algoritmo, quando recebe dados, quando recebe alguma informação, existem símbolos que demonstram isso para a gente. Não é necessário a narrativa, a simples visualização desses símbolos identifica algo para a gente. Vai identificar se o algoritmo está iniciando, vai identificar se ele recebeu algum valor, vai identificar se ele fez algum processamento de dado. Então o fluxograma ele é melhor organizado. No entanto, ele também não é importante para a gente. Por quê? Porque um algoritmo muito extenso, utilizando o fluxograma, vai causar uma difícil interpretação na visualização do algoritmo, justamente porque ele utiliza figuras geométricas. E por último, nós temos o pseudocódigo. Bem, vale a pena a gente dizer que Portugal não é a mesma coisa de pseudocódigo, e nem pseudocódigo a mesma coisa de Portugal, tá? Na verdade, todo Portugal é um pseudocódigo, mas nem todo pseudocódigo é Portugal, que isso fique bem claro. E essa é a linguagem, por enquanto, mais importante para a gente. Por quê? Porque já é uma linguagem bem estruturada, é uma linguagem que quando nós sairmos do pseudocódigo para uma linguagem de programação propriamente dita, vai nos ajudar muito, porque a estrutura é a mesma, a maneira de tratamento de dados é a mesma, tá ok? Então, pseudocódigo, o que é isso? Na verdade, é um código falso, ou seja, uma linguagem apenas de aprendizagem, não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem que vai nos ajudar nesse início de aprendizagem, nesse início das nossas videoaulas aqui pela Cyberzone. E aqui nós temos um exemplo de descrição narrativa, exemplo de troca de lâmpada queimada. Então, primeiro passo, verifica se o interruptor está ligado, depois procura uma lâmpada nova, pega uma escada, leva a escada até o local, posiciona a escada, sobe os degraus, para na altura apropriada, retira a lâmpada queimada, coloca a lâmpada nova, desce a escada, aciona um interruptor. Se a lâmpada não acender, então retira a lâmpada queimada, coloca outra lâmpada nova. Se não, tarefa terminada, joga a lâmpada queimada no lixo e guarda a escada. Isso é uma descrição narrativa, é a narração passo a passo com a linguagem natural. E aqui nós temos exemplos de alguns símbolos, de algumas figuras geométricas que se utiliza aí no fluxograma, um algoritmo do tipo fluxograma. Nós temos ali o primeiro símbolo, que é um retângulo com bordas arredondadas, não é? Que identifica o início e o fim do algoritmo. Logo mais abaixo nós temos uma seta que indica o fluxo, o andamento, a sequência do algoritmo. Depois nós temos um retângulo que representa cálculos e atribuições. Depois nós temos essa figura geométrica que se chama paralelogramo. Isso não é um retângulo, é um paralelogramo, que representa exatamente a entrada de dados. E logo mais abaixo nós temos um retângulo com a base ondulada, que representa a saída de dados. E por último nós temos o losango, que representa a tomada de decisão, o desvio condicional, tá? Beleza, e agora o algoritmo que nos interessa mais, que é o pseudocódigo. Nós temos aí a estrutura do algoritmo, que inicia como algoritmo, o nome do algoritmo, depois inicia propriamente o nosso código, temos a declaração de variáveis, bloco de comandos e o final do algoritmo. Então, essa é a estrutura que nós vamos utilizar sempre, até mesmo na linguagem de programação. Quando nós partirmos para a linguagem Java, a gente vai ver que é uma estrutura, toda essa estrutura do Portugal ou do pseudocódigo vai ser interessante para a gente, para o resto de nossas vidas, tá? Então é muito importante que a gente aprenda
agora essa base dessa estrutura do algoritmo em pseudocódigo para que a gente possa levar mais adiante. Bem, pessoal, já para que vocês possam ficar situados, eu vou explicar para vocês o que vem a ser variáveis, né? Vocês podem ver que ali, bem no início do nosso algoritmo, tem falando sobre a declaração de variáveis. O que é uma variável, na verdade? Bem, nas aulas posteriores, nós vamos aprender a criar uma variável. Mas, desde já, eu gostaria de explicar para vocês o que é uma variável, quando se cria uma. Bem, quando nós criamos uma variável, na verdade, nós estamos criando, ou melhor, alocando um espaço na memória. Um espaço que vai receber algum valor. E esse valor ele pode ser trocado, ele será um valor variante, tá ok? Então, nós criamos um espaço na memória, e esse espaço na memória pode receber um valor, que esse valor pode ser trocado. O nome serve para alguma coisa, por isso o nome variável. Sempre que nós criarmos uma variável, nós, na verdade, estamos alocando um espaço na memória que vai receber um valor dentro dele, e esse valor pode ser trocado. Diferente das variáveis, são as constantes, que nós vamos aprender posteriormente também. A constante se aloca um espaço na memória da mesma maneira, no entanto, o valor que esse espaço recebe é um valor fixo, ele não pode ser alterado. Bem, pessoal, eu espero que vocês fixem essa estrutura desse algoritmo na mente de vocês, porque nós vamos utilizar já nas próximas aulas, tá? Nós vamos continuar ainda essa introdução na próxima aula e a gente vai tirar algumas dúvidas aí já utilizando o aplicativo Visualg, que é para a gente aprender já a estrutura básica, já conhecer a interface desse aplicativo que nós vamos utilizar aí nas nossas aulas iniciais de lógica de programação. Então até a próxima aula, continuando ainda a introdução de lógica de programação. Até mais!